A Bíblia é um livro repleto de boas histórias de fé, superação e compromisso com Deus. Desde o início, quando Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, até o fim, quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, a Bíblia nos conta histórias de pessoas que enfrentaram desafios e provações, mas que, com a ajuda de Deus, superaram tudo. Uma das principais mensagens da Bíblia é a importância da fé. A fé é a confiança que temos em Deus, mesmo quando não vemos ou entendemos o que está acontecendo. As histórias da Bíblia nos mostram como a fé pode nos ajudar a superar qualquer desafio. Um bom exemplo é a história de Abraão e Isaque, pois é uma das mais conhecidas da Bíblia. Ela é sobre a fé de um velho, em Deus, e como ele foi capaz de obedecer a Deus, mesmo quando isso exigia um grande sacrifício. Abraão era um homem que vivia na cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia. Ele era um homem justo e piedoso, e Deus o escolheu para ser o pai de uma grande nação. Deus prometeu ao patriarca que ele teria um filho, mesmo que ele e sua esposa, Sara, fossem muito velhos. E assim aconteceu. Quando Abraão tinha 100 anos, e Sara 90 anos, eles tiveram um filho chamado Isaque. Isaque era o filho da promessa, e seu pai o amava muito. Ele criou Isaque como seu único filho, e o preparou para ser o líder da nação que Deus havia prometido. Um dia, Deus disse ao patriarca que ele deveria levar Isaque para o Monte Moriá, e sacrificá-lo como um holocausto. Abraão ficou chocado com essa ordem, mas ele confiou em Deus e obedeceu. No entanto, uma pergunta não quer se calar. Será que Abraão ia mesmo matar Isaque? Talvez você não saiba. Contudo, Abraão é uma figura central nas religiões abraâmicas, ou seja, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Ele é considerado o pai fundador dessas religiões, e é visto como um exemplo de fé, obediência e devoção a Deus. No judaísmo, ele é o patriarca da nação de Israel. E é considerado o primeiro homem a acreditar em um único Deus, e sua história é contada no livro de Gênesis. Abraão é chamado por Deus, para deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, e viajar para uma terra desconhecida, que mais tarde se tornaria a terra prometida. Ele também é conhecido por sua fé inabalável em Deus, mesmo quando é testado. No cristianismo, Abraão é considerado um antepassado de Jesus Cristo. Ele é mencionado no Novo Testamento como um exemplo de fé e obediência a Deus. Tanto que é chamado de o pai da fé. No islamismo, ele é considerado um profeta de Deus. E é conhecido por sua obediência a Deus, e sua história é contada no Alcorão. Abraão também é conhecido por sua disposição de sacrificar seu filho, Isaque, em obediência a Deus. Abraão e sua esposa, Sara, não tinham filhos. No entanto, Deus prometeu ao patriarca que ele teria um filho, e que seus descendentes seriam uma grande nação. Essa promessa foi cumprida quando Sara, já idosa, deu à luz ao menino Isaque. Abraão também foi testado por Deus em várias ocasiões. Em uma dessas ocasiões, Deus pediu ao velho que sacrificasse seu filho Isaque. Abraão estava disposto a obedecer a Deus, mas no último momento, Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Abraão é uma figura complexa e multifacetada, que continua a inspirar e desafiar as pessoas em todo o mundo. A promessa divina feita a esse homem, de que ele seria pai de uma grande nação, é um dos eventos mais importantes da Bíblia. Essa promessa é feita por Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Deus disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra.
Essa promessa é significativa por vários motivos. Em primeiro lugar, ela é uma demonstração do amor e da fidelidade de Deus. O Senhor escolheu Abraão, um homem simples e desconhecido, para ser o pai de uma grande nação. Isso mostra que Deus está interessado em todos os povos, não apenas em alguns. Em segundo lugar, a promessa é uma promessa de esperança. Abraão e Sara eram idosos e sem filhos quando Deus fez a promessa. No entanto, Deus prometeu que eles teriam um filho, e que seus descendentes seriam uma grande nação. Essa promessa deu a Abraão e Sara esperança de um futuro melhor. Em terceiro lugar, a promessa é uma promessa de redenção. Deus prometeu que o velho patriarca seria uma bênção para todas as famílias da terra. Isso significa que Deus usaria, e sua descendência para trazer a redenção ao mundo. A promessa divina a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, foi cumprida em Jesus Cristo. Jesus era um descendente desse homem, e ele trouxe a redenção ao mundo. A promessa de Deus a Abraão é uma promessa de esperança e redenção para todos os povos. Abraão e Sara eram um casal idoso e estéril. Eles não conseguiam ter filhos, o que era uma grande decepção para eles. Abraão era um homem piedoso e fiel a Deus, e ele acreditava que Deus poderia ajudá-lo a ter um filho. Um dia, Deus apareceu a ele, e prometeu que o mesmo teria um filho. Abraão ficou feliz com a promessa de Deus, mas ele também ficou confuso. Ele tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Como poderiam ter um filho? Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e que seu filho seria o pai dessa nação. O velho casal acreditou na promessa de Deus, mesmo que parecesse impossível. Alguns anos depois, Sara ficou grávida e deu à luz um filho. O menino foi chamado de Isaque, que significa riso. O nascimento de Isaque foi um milagre, e ele foi visto como uma confirmação da promessa de Deus. O nascimento de Isaque é um evento importante na Bíblia. Ele é um símbolo da esperança e da redenção. Isaque foi o filho da promessa, e ele foi o pai da nação de Israel. O nascimento de Isaque é um lembrete de que Deus pode fazer o impossível, e que ele sempre cumpre suas promessas. Um dia, Deus falou com o velho patriarca. Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá para adorar, e depois voltaremos para vocês. Abraão pegou a lenha para o holocausto, e a colocou nos ombros de Isaque. Em seguida, pegou a faca, e os dois continuaram a subir a montanha juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e arrumou a lenha. Amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão, e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão! Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então o anjo do Senhor disse: Não toque no menino. Não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão olhou para trás, e viu um carneiro preso pelos chifres num espinheiro. Foi lá, pegou o carneiro, e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então ambos voltaram para seus servos, e juntos eles voltaram para Berseba.
Abraão continuou a viver nessa cidade. Essa passagem pode ser interpretada de várias maneiras. Uma interpretação literal é que Deus realmente pediu a Abraão que sacrificasse seu filho. Ele obedeceu a Deus, mas no último momento, Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Outra interpretação é que a passagem é uma metáfora. O filho de Abraão, Isaque, representa a fé. Deus está testando a fé desse homem, para ver se ele está disposto a sacrificar tudo o que tem por Deus. Ele passa no teste, demonstrando sua fé em Deus. A passagem do sacrifício de Isaque é interpretada de várias maneiras nas religiões abraâmicas. Para o cristianismo, a passagem é interpretada como uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, e ele morreu na cruz para salvar a humanidade. O sacrifício de Jesus é semelhante ao sacrifício de Isaque, pois ambos foram feitos para obedecer a Deus e para salvar a humanidade. A passagem do sacrifício de Isaque é uma história importante que continua a inspirar e desafiar as pessoas em todo o mundo. É uma história sobre a fé, a obediência e a redenção. Se você curte histórias como essa, ative o sininho de notificações, deixe seu like no vídeo para nos ajudar, faça um comentário sobre o vídeo e compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Até a próxima!